Olá pessoal, me chamo Stephanie, sou aluna do curso de Medicina Veterinária aqui da Universidade Estadual de Londrina e hoje eu estou aqui com o professor Fernando Augusto Grandes, que nos concedeu a honra de nos dar uma entrevista falando um pouquinho sobre a nutrição em ovinos. Seja bem-vindo, professor. Para começar, eu queria saber de que forma que a nutrição feita de forma adequada pode impactar positivamente na saúde dos ovinos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, conceder essa entrevista. Bom, não tem como falar em produção animal sem a gente falar de nutrição. E na ovinocultura não é diferente. A base de todo e qualquer sistema de produção de animais é a nutrição. Sem uma nutrição adequada, a gente não vai conseguir ter produtividade, não vai conseguir ter saúde, a gente não vai conseguir obter os resultados econômicos que o produtor precisa, né? Então, quando a gente faz uma nutrição inadequada numa ovinocultura, o que acontece? A gente vai ter redução significativa do desempenho dos animais, a gente vai ter perda de peso dos indivíduos, mortalidade, entre outros fatores. Então, se o produtor ele erra no manejo nutricional ou desconhece as particularidades da espécie, a gente não vai conseguir entregar para ele o resultado que ele espera. Com a nutrição adequada, o produtor não vai conseguir ter os resultados que ele espera. Ele vai ter mortalidade de animais, vai ter redução no desempenho, perda de peso dos animais, a gente vai ter muitos cordeiros morrendo, a gente vai ter animais desmamados leves, e o animal que é desmamado leve, a gente vai fazer recria e engorda dele, geralmente em confinamento depois, e o animal vai ter um atraso durante essa etapa também de vida. Então, em vez de abater um animal com 4 meses ou 5 meses, que é o nosso objetivo na ovinocultura, o produtor acaba batendo animais com 8, 9 meses, 10 meses. Em sistemas mais extensivos, com a base da alimentação sendo do pasto, usualmente a gente consegue abater cordeiros com mais ou menos aí 12 a 16 meses, o que é um tempo longo considerando o ciclo de vida da ovinocultura. Então a gente faz o planejamento nutricional, o produtor precisa se planejar, fazer um planejamento de forma que ele consiga atingir seus objetivos econômicos, tenha animais mais saudáveis, tenha bons índices produtivos e ele se mantenha na atividade de ovinocultura. Porque é muito comum o produtor entrar na atividade de ovinocultura, achar que é uma atividade fácil, igualzinho à bovinocultura. Muita gente considera o ovino um mini bovino, mas não é assim. Você tem que conhecer as peculiaridades da espécie. Você conhecendo essas peculiaridades, você consegue se planejar, produzir os alimentos, fazer o seu ciclo produtivo ser o mais rápido possível para você aumentar seu giro econômico dentro da fazenda e o produtor se manter motivado a continuar na atividade. Porque hoje em dia um dos principais problemas na pecuária como um todo é o êxodo rural. Muito produtor entrando na atividade, não obtém o resultado que ele esperava, aí ele sai da atividade, vai trabalhar na cidade, qualquer outra atividade. Então a gente precisa desse planejamento, dessa nutrição adequada para a gente ter a otimização da produção. Sim, e adentrando nisso, como que o manejo de pasto também pode influenciar na nutrição? Boa pergunta. Porque não só na ovinocultura, mas na produção de ruminantes em geral, o pasto é a base da alimentação. O pasto ele é a forma mais barata que a gente tem de alimentar os nossos animais. Quando você pega, por exemplo, 1 kg de ração concentrada que você compra numa casa agropecuária, você vai pagar mais ou menos R$ 1,80 o quilo, R$ 1,90. Quando você produz uma silagem, que é uma forma de alimento conservado, uma silagem, um feno, você vai gastar por quilo de alimento mais ou menos aí 230 a 250 reais, podendo ser até mais. O pasto bem manejado, bem cuidado, bem pastejado, você obtém um custo do quilo de capim por animal de cerca de 5, 10 centavos. E daí, se a pessoa não consegue manejar o pasto adequadamente, o que acontece? Esse pasto, com o decorrer do tempo, vai perder seu vigor, ele vai entrar em estágio de degradação, sendo que mais de 60% das áreas de pasto no Brasil estão em algum estágio de degradação. A gente já tem conseguido melhorar ano após ano esses índices, com várias técnicas que ajudam na perenidade dos pastos, na recuperação do pasto, estratégia de reforma de pastos muito interessante. Então, o produtor, para ele conseguir obter um resultado econômico, ele precisa ter um manejo de pasto adequado. Porque pensando nas ovelhas, as matrizes que vão gerar os cordeiros, não tem como a gente criar esses animais de maneira economicamente viável com eles confinados. Eu não vou conseguir fazer o produtor ganhar dinheiro com as minhas ovelhas confinadas durante o ano todo, comendo silagem, o feno e a ração concentrada. Então, por exemplo, nas matrizes a gente precisa ter um pasto de qualidade para atender as exigências nutricionais. E o que o pasto não consegue atender, a gente precisa suplementar os animais. E porque todo pasto, não importa o quão bem manejado ele vai ter déficit de alguns minerais, por exemplo. E o teor energético e o teor proteico dos pastos, em algumas vezes, não são suficientes para atender a exigência nutricional dos nossos indivíduos, independente da categoria.
E daí a gente precisa suplementar os indivíduos. E daí nós precisamos fazer essa suplementação definida para cada categoria animal. Eu não posso tratar igualmente as minhas ovelhas de cria e meus animais de engorda com as mesmas estratégias de suplementação. Mas o pasto está ali para todo mundo vai ter acesso ao pasto. Você pode formar lotes, né, suas matrizes, com seus cordeiros, aí depois você pode ter um lote de animais em recria e engorda, que podem estar alimentados no pasto, mas você vai precisar fazer a suplementação para atender a demanda desses indivíduos. Então, quando a gente consegue um bom manejo de pasto, a gente consegue minimizar os custos com suplementação. E só lembrando que os custos com alimentação geral, né, em qualquer produção de ruminantes, correspondem a cerca de 50% a 70% de todos os custos de produção. E se o seu pasto é muito ruim, você vai precisar suplementar muitos animais. Você precisando suplementar muitos animais, você vai estar tendo um investimento financeiro aí muito significativo que pode prejudicar o seu resultado econômico no final do ciclo produtivo, né? Para finalizar, então, a gente sabe, né, que alguns produtores cometem alguns erros e eu gostaria que o senhor citasse quais que são os mais comuns e como que eles podem ser ajustados. Bom, o principal erro do ovinocultor, de forma geral, é a falta de planejamento. É muito comum a pessoa estar praticando a sua atividade de ovinocultura, estar seguindo a produção das ovelhas, dos cordeiros, só que, por exemplo, um ano que nem igual que a gente teve agora, em 2024, a gente teve uma seca muito prolongada. Foi a seca mais severa das últimas décadas aqui na região. Então, vou dar um exemplo do que uma falta de planejamento acarreta na produtividade dos ovinos. Por exemplo, o produtor conta com o seu pasto para alimentar os animais, só que a gente sabe que o pasto ele depende diretamente das condições ambientais. A gente precisa de chuva adequada, temperatura adequada. E quando a gente tem uma seca prolongada, o que acontece? O pasto fica muito sentido nesse período de inverno, por exemplo. E se o produtor não se planejou, ele vai estar no auge do inverno, por exemplo, ele não produziu seus alimentos na fazenda, como a silagem, o feno, ou até mesmo uma cultura de inverno para atender a demanda nutricional dos animais durante o período da seca. Aí o que acontece? Estamos lá no inverno, muito seco, os animais perdendo peso, o produtor não tem uma silagem, não tem uma cultura de inverno, não tem um feno. O que acontece? Os animais começam a perder peso aceleradamente, a gente começa a ter perda de animais adultos e também de cordeiros. Na ovinocultura é muito comum ter perda de cordeiros e a gente precisa minimizar essas perdas. A gente acaba tendo mortalidade de animais, perda de peso significativa. E o produtor não vai nem conseguir dormir quando ele está vendo o seu animal derretendo, perdendo peso. Então ele acaba tendo que comprar de pessoas de fora. Ele vai ter que comprar uma silagem, ele vai ter que comprar um pré-secado, vai ter que comprar um feno. Aí o que acontece? A pessoa que está vendendo esse material para ele precisa lucrar. Ela produz esses alimentos para comercialização, então precisa ter a sua margem de lucro. E acaba que o produtor, para não ver seus animais perdendo, sentindo muito esses momentos de escassez, acaba que ele compra esses alimentos um valor muito mais caro do que fica caso ele produzisse esses próprios alimentos. E a rentabilidade da ovinocultura dele, muitas vezes em questão de 2 meses, sem o alimento que ele produziu no inverno, ele pode escorrer por água abaixo toda essa lucratividade dele, né? Então esse é um exemplo de um erro que o produtor comete, a falta de planejamento. E como foi falado anteriormente também, a questão dos pastos. Se você maneja inadequado o pasto, ele vai produzir pouco, o pasto vai ser degradado, você não vai conseguir atender a demanda nutricional dos animais, você vai ter perda de indivíduos, você vai ter que suplementar. Então, combinação de fatores, mas tudo se resume basicamente à função do planejamento. A gente precisa planejar. A gente sabe que todo ano tem inverno, que todo ano faz seca. Não tem cabimento a pessoa não se planejar dentro das suas limitações de produzir o alimento no nosso período de inverno, que acontece todo ano, não é uma coisa esporádica. Todo ano faz seca, todo ano os nossos capins sentem muito, porque os nossos capins precisam da chuva, que não acontece no nosso inverno. Ano após ano o nosso inverno está mais rigoroso. Esse ano, como eu dei o exemplo, foi terrível em condições climáticas. E a falta desses alimentos volumosos, que são a base da alimentação dos animais, no período de inverno pode comprometer significativamente a rentabilidade do produtor. Então ele precisa planejar, contratar um técnico capacitado para ajudar. Não tem maquinário, não tem condições na minha propriedade de fazer. Faz alguma parceria com o vizinho, tenta procurar maquinário, pega maquinário emprestado, contrata empresas especializadas para fazer isso aí. Você não precisa ter todos os maquinários na sua fazenda para você obter um feno na silagem. Você pode contratar terceiros que vão poder atender essa demanda sua. E também um outro erro é o desconhecimento da exigência nutricional dos animais. Como foi falado anteriormente,
os animais, cada categoria precisa tem uma exigência nutricional diferente, a gente precisa atender de maneira específica a cada categoria. Se a gente trata todas as categorias da mesma forma, o resultado econômico no final não vai ser os mais interessantes. É isso, muito obrigada então, professor, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui compartilhando seu conhecimento conosco. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema tão importante que a gente resolveu abordar aqui, que é a nutrição em ovinos. Pelo convite em responder essas perguntas. E o nosso objetivo aqui é fomentar a ovinocultura, né? É uma atividade que tem muito potencial e a gente, trabalhando em conjunto, a gente vai conseguir obter bons resultados. Obrigado.